Às vezes o que parece que não pode ficar pior, fica pior. É incrível. Que coletiva foi essa do Rogério Ceni, né? Ele batendo de frente, inclusive com o Filipe Luís, falando que foi um erro grotesco. Ele tentando minimizar, dizendo que a bola não entra. A gente vai estar mostrando aqui para vocês algumas coisas. Inclusive ele responde, né, o nosso amigo Rafla, foi a primeira pergunta da coletiva sobre a questão que o Arrascaeta falou que jogando assim, desse jeito, como jogou ontem, o Flamengo não tem a menor condição de ser campeão. Então, o torcedor do Flamengo está revoltado, tem razão para isso, começa a falar volta Jorge Jesus, começa a torcer que o Jorge Jesus seja demitido. O Zinho, inclusive, né, se manifestou sobre essa situação. A gente vai estar falando sobre tudo isso aqui. Eu só queria, antes da gente analisar, né, trecho a trecho, dizer, inclusive, que o jogador do Fluminense colocou, o Filipe Luís reclamando lá depois do jogo, o jogador do Fluminense retrucou, falou que quem errou foi ele. O Filipe Luís estava até bem no jogo, mas acabou entregando o jogo, infelizmente. Agora o Ceni não tem nada que falar esse tipo de coisa na coletiva. Eu separei alguns tópicos aqui, junto com o meu amigo Bernardo, que sempre acompanha os jogos do Flamengo junto comigo, e a gente chegou à conclusão que o Flamengo está tocando demais a bola. Pouca infiltração na sua movimentação. A movimentação está equivocada e isso está causando, né, do time ficar um pouco mais cansado, pois jogar com a bola no pé requer concentração, né? Falta de infiltração no sistema, em especial laterais que possuem aí a média de idade alta. Então, que ele acha que o Filipe Luís, eu também concordo com ele, tem que jogar 60, 70 minutos por jogo. E aí o Rogério Ceni não utiliza Ramon nem Mateuzinho. Ele nem colocou no banco de reservas o Ramon. É isso que deixa a gente ainda mais chateado. E aí eu falo o seguinte, eu falei ontem, por que ao invés de tirar o Gabigol, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, ele não começa a tirar o Filipe Luís e colocar o Ramon, como eu acabei de falar, encontra a solução que buscamos. E aí o seguinte, ele ontem era para ter tirado o Everton Ribeiro, que não volta para o segundo tempo. O primeiro tempo foi até regular do Everton Ribeiro, participou de algumas jogadas importantes. Ele tira o Everton Ribeiro, colocava o Pedro, ficava com Bruno Henrique, Pedro e Gabigol, time ofensivo, e deixava o Arrascaeta. Não tem explicação. Eu acho que ontem quis colocar o Diego para completar os 200 jogos. PP não ia resolver o PP. E aí esquece Ramon, esquece Mateuzinho, esquece esses jogadores que poderiam estar ajudando o Flamengo. Eu vou passar aqui para vocês rapidinho o que o Zinho falou com relação ao Jorge Jesus. O Jorge Jesus sente mais falta do Flamengo do que o contrário. Olha o que o Zinho falou, nosso ex-jogador, o Tetra, como gosta de chamar o João Guilherme, meu amigo João Guilherme, que também, né, deve estar impressionado com essa situação do Flamengo. Impressionado com essa situação do Flamengo, né, João Guilherme? Flamengo que tinha tudo para chegar, para você fazer suas narrações aí. Eu sei que você não está usando mais o Toca Música, mas tinha tudo para ter uma grande campanha na Libertadores, para ter um grande ano, e aí fica desse jeito. Jorge Jesus sente mais falta do Flamengo do que o contrário. O elenco que ele teria com o Flamengo daria a ele mais condições de conquistas do que o elenco que ele tem no Benfica. Em Portugal, ele só briga pelas competições nacionais. O elenco que ele tem no Benfica não é para chegar longe em Europa League e Champions League. Até dentro de Portugal ele enfrenta muitas dificuldades. Toda entrevista ele cita o Flamengo, fala da torcida e lembra com carinho do Brasil. Está sentindo muita falta. Concordo contigo, Zinho, concordo contigo, e digo mais, seria a solução? Eu acho que sim, mas não agora. Nesse momento não adianta esperar Jorge Jesus. O Flamengo tem que tomar uma atitude drástica, rápido, senão o Flamengo vai ficar fora da Copa Libertadores. E tem que dar graças a Deus que a final da Copa do Brasil é Grêmio e Palmeiras, que quem for campeão ainda abre um G7 aí, né, no Brasileirão, para vaga para pré-Libertadores, tá? Ainda abre um G7. E aí pode ser que ainda ajude o Flamengo com essa baba que tá a classificar para Libertadores, para passar vergonha se continuar desse jeito, sem planejamento. Para passar vergonha de novo. O Benfica então fez uma autoanálise, né, do time do Jorge Jesus. Eles estão revoltados lá. E aí tiveram
uma reunião com o Jorge Jesus, ele pediu reforços e o ambiente ficou pesado por lá. Parece que o Benfica não quer dar mais reforços ao Jorge Jesus, parece que o ciclo do Jorge Jesus vai se encerrando por lá, e quem aqui brinca com o Jorge Jesus caiu, está prestes a realmente escrever de verdade. E se o Jorge Jesus cair, vocês acham que ele vai continuar, ele vai arrumar clube, vai ter mercado na Europa ainda? Difícil. Talvez mercado árabe, brasileiro, Europa não. E com o Jorge Jesus livre no mercado e o Rogério fazendo o que tem feito, eu não tenho dúvida que ele, é só ele, quero voltar. E ele volta e faz o trabalho. Mas que o Flamengo deixe um técnico da comissão permanente acompanhando tudo e que faça uma multa séria, né? Crie uma multa séria, boa, alta, para segurar o cara e que se proteja de todos os jeitos, né? E que tenha pessoas acompanhando o trabalho dele para que ele não seja o manager maior do Flamengo ali. E outra coisa, né? Que isso não seja apenas para usar com questão de eleição, com questão de candidatura, lembrando que esse é ano de eleição no Flamengo, então a gente está ligado em tudo. A gente também falar com vocês aí, antes da gente trazer a pífia entrevista do Rogério Ceni e a nossa análise dela, o Flamengo virou motivo de chacota nas redes, né, com memes aí, principalmente por causa do seu Rogério Ceni. Os São Paulinos divulgando essa imagem dele feliz, ele na frente das câmeras ali como Flamengo, como técnico do Flamengo, triste, fingindo que tá triste. Isso o meme dos antes aí dos São Paulinos. E atrás o Rogério Ceni com a camisa do São Paulo rindo. Bem o que eu senti ontem depois do jogo. Bem o que eu senti depois do jogo. O Di Sola ainda colocou o Gabigol, né? Com a cara triste, assim, se metendo a mão na cara. Flamenguista agora, e embaixo, Rogério Ceni agora e ele comemorando. É o que eu falo pra vocês, é revoltante, a gente fica revoltado com isso que tá acontecendo, tá? São os mais variados memes, eles colocam Rogério Ceni depois de afundar o Flamengo e ver o São Paulo na liderança. Olha, foi uma atrás da outra, o Flamengo segue líder e também é derrota na disputa pelo Brasileirão. Aí, pô, os caras fazendo cara, eu vou falar pra vocês, segue o líder até na derrota do Brasileirão. É uma vergonha o que esse cara está nos proporcionando. Revoltado, parecia que no início ia fazer um bom trabalho, que ia aumentar a intensidade. Mas vamos acompanhar aí a coletiva de imprensa do Rogério Ceni, a começar pela pergunta do Rafa. Vamos acompanhar aí o que ele vai falar dessa situação aí do Arrascaeta, que o Arrascaeta largou o aço. Ceni, após a derrota sofrida, Arrascaeta declarou: vergonha, o time jogando assim não merece ser campeão. O que você acha da declaração do uruguaio? O time merece conquistar o título? Olha, eu acho que ele não se refere à maneira como que o time jogou, e sim à maneira como que o time sofreu os gols. Eu acho que mais ou menos isso. Aí eu tenho que concordar com ele nessa parte, que da maneira como nós sofremos a virada, agora o que o time produziu no primeiro tempo, produziu bem, teve ótimas chances de gol, grandes oportunidades de fazer 2-0, liquidar o jogo. O Fluminense veio para jogar a bola na área de qualquer lugar que fosse, e assim conseguir o primeiro gol. Eu pedi no intervalo para a gente evitar as faltas, né, mais próximos à área. Infelizmente, numa bola a 40 metros de distância na área, alçada, lenta, devagar, nós tomamos o gol. Aí, nessa parte, eu tenho que concordar com a Arrascaeta que sofrendo gols dessa maneira, realmente fica difícil. Tá minimizando, Rogério, tá minimizando. Você criticou o cara, falou que o cara não tinha humildade, falou que o Everton Ribeiro era um verdadeiro capitão, né, protegendo a sua panelinha, falando do Everton Ribeiro que ele era um verdadeiro capitão, tinha caráter, ainda mandou essa, como se o Arrascaeta não tivesse caráter. Tirou o Gabigol ontem, o Gabigol ficou chateado contigo. Você tá fazendo o oposto do que fez lá no Cruzeiro. Lá no Cruzeiro você peitou os caras, aqui você tá brincando, tá fazendo a vontade dos caras. Você não tá sendo treinador de futebol no Flamengo, não. Você veio para ser amiguinho, para atender a ordem, atender os desejos dos jogadores, e isso não funciona no futebol. Se você não funcionou no Cruzeiro peitando os caras, você tem que entender que uma hora ia funcionar. Utilize técnicos de verdade como exemplo. Entendeu, Rogério? Justamente o que eu falei. Nós tivemos as oportunidades, dominamos o jogo. Se você olhar os números da partida, você vai ver que em todos os quesitos nós dominamos o jogo, mas não consegue matar o jogo. Nós não conseguimos fazer o segundo gol.
e aí a gente paga o preço alto e pesado por não ter conseguido definir o jogo antes que o Fluminense fizesse seu primeiro gol. Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Ceni. Flamengo começou com intensidade no primeiro tempo, mas na segunda etapa o ritmo da equipe diminuiu, como já aconteceu em outros jogos. Gostaria que explicasse o que pode estar acontecendo para essa diminuição na intensidade, principalmente no segundo tempo, e o que você tem feito para trabalhar esse problema. Nós trabalhamos a semana inteira em alta intensidade, fisicamente, percorremos grandes distâncias, exceto o dia de ontem, que a gente diminuiu o treino para que eles pudessem estar bem para o dia de hoje. É natural que se caia um pouco, qualquer time vai cair um pouquinho do primeiro para o segundo tempo. E eu não acho que foi nem a falta de intensidade. O que foi a falta de confiança a partir do momento que você sofre o gol. Aí você perde um pouco a confiança, começa a errar passes que você não estava errando e propicia ao adversário ainda uma outra chance de gol. E se o adversário se fecha, você tenta de todas as maneiras, não consegue. E aí no final ainda tem a infelicidade, né, da gente mesmo errar um passe e colocar o adversário na cara do gol nos acréscimos para definir a partida. Mas eu não vejo nem tanta falta de intensidade. Nós fizemos 4 trocas, tentamos de todas as maneiras manter o time bem no ataque. O time teve a posse de bola, teve o controle do jogo, mas é o que eu falo, não conseguiu fazer a definição do segundo gol para acalmar, né, o jogo, para que o Fluminense perdesse a esperança de tentar empatar e posteriormente virar o jogo. Você deu 72 horas de folga para os jogadores. Quando o Palmeiras treinou no dia 31, você colocou os jogadores 6 períodos sem treinar. Você perdeu 6 períodos de treino, Rogério. Não, tem uma coisa que se chama falta de repertório. Outra coisa é a bola não entrar. Quando você finaliza 19 vezes no gol do adversário, não é por falta de repertório. As bolas chegaram, tanto alçadas como com tabela. Nós conseguimos chegar, finalizar. O goleiro dele fez ótimas defesas. Finalizamos muitas bolas dentro do gol, inclusive. Agora, para isso você tem que ter repertório para chegar no gol adversário. A bola entrar ou não, aí é circunstancial, aí você não tem como fazer uma análise mais profunda disso. Mais finalização do que a gente treina é impossível. A gente treina muita finalização sempre. Infelizmente a bola não tem entrado, tem teimado em entrar. Cara, como assim? Como assim? O Flamengo, a bola não entrou, né? Que coletiva é essa? Então o Flamengo criou tantas chances assim, criou nada. O Flamengo com o Domi, olha que eu não gostava do trabalho do Domi. Na reta final, então, tomando goleada, eu não gostava. Mas o Flamengo com o Domi criava muito mais do que o teu Flamengo, o Rogério. Muito mais, entendeu? São Paulo tomando de 4 e você botando volante na zaga, colocando o Pedro no campo, o Diego Ribas e tirando o Gabigol. Pelo amor de Deus, você tá maluco? Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa noite, Rogério. Você considera que o nível de jogo apresentado pelo Flamengo no Brasileiro, sob seu comando, é suficiente para buscar a liderança? Depende. O que nós criamos, durante o volume de jogo que nós criamos, é suficiente para você marcar gols e vencer um jogo, como no caso hoje. Agora, os erros que nós cometemos, eles são grotescos para uma equipe que quer ser campeã. Você falar do Felipe Luiz, deixar claro que foi um erro grotesco do Felipe Luiz, tirar toda a responsabilidade dos seus erros. Você tá de brincadeira, você é um brincalhão. É esse o grupo que você quer manter, é esse o grupo que você quer ter contigo, fechado contigo, criticando a Arrascaeta, falando que o erro grotesco do Felipe Luiz causou, realmente, ele errou e causou a derrota do Flamengo. Mas é assim que você acha que você vai ganhar o seu grupo? Tá certo. Everton Ribeiro é um jogador extremamente técnico, porém ele não teve boa atuação hoje. Você acha que demorou a tirar o camisa 7 de campo, tendo em vista que ele teve um baixo rendimento? Bom, na minha opinião, primeiro ele participou, se eu não me engano, da jogada do gol. O cruzamento é dele, né? Se eu não me engano, participa. E ele fez outras boas jogadas. É que é natural, quando a gente perde um jogo, a gente tem que encontrar alguém para tentar, né, diminuir ou colocar como culpado. Eu acho que ele jogou até o minuto que ele podia, depois ele foi substituído, como teria que ser feito. Se o resultado fosse favorável, se tivesse 2-0, 3-0 para nós, como poderia ter estado,
não teria a pergunta. E outras vezes, contra o Racing, por exemplo, nós tiramos o Everton, empatamos o jogo e fomos para os pênaltis, e é porque tirou o Everton muito cedo. Hoje, muito tarde, então é muito difícil, né? O que você tem que fazer é ganhar jogo. Aqui você tem que ganhar jogo. Em qualquer lugar, mas aqui especialmente a gente precisa vencer jogos. Hoje, como não venceu, acabam perguntas. Acho que o Everton não fez um jogo, não fez um jogo tão abaixo do que ele já fez. Até fez um jogo com boas jogadas, mas infelizmente não matamos a partida. E aí, lógico, vem o julgamento em cima do atleta. Guilherme Rádio Bangu. Rogério, como explicar essa derrota após 11 dias de treino? Bom, todas as equipes praticamente tiveram 11 dias de treino, né? E o que eu vou explicar para você? Que os gols foram falhas, nós tivemos falhas grandes no jogo e por isso nós perdemos a partida, porque de resto, controle de bola, número de finalizações, enfim, é tudo muito favorável a você ganhar. Você fica quase 75% do tempo com a bola, você finaliza mais o dobro do adversário. Fora isso, aí eu não tenho como explicar para você, porque infelizmente os gols nós falhamos nos momentos decisivos do jogo. João Pedro Granete, coluna do Fla. No segundo tempo, você puxou o Everton Ribeiro para a esquerda, mantendo o Bruno Henrique do mesmo lado. Não. Não puxei Everton Ribeiro para a esquerda e não mantive o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, Pedro centralizado, Everton Ribeiro pelo lado direito e Arrascaeta centralizado. Ponto. Se em algum momento aconteceu, logicamente, eles flutuam bastante, eles têm liberdade para flutuar e trocar de lado, mas preponderantemente Everton Ribeiro na direita, Arrascaeta centralizado, Bruno Henrique aberto com o Pedro de centroavante e o Diego fazendo o primeiro volante, dando mais liberdade para o Gerson chegar. Aí não adianta. Aí também passa um pouco do limite. Ninguém põe o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique do mesmo lado, porque não teria ninguém do lado direito. Só complementando aqui a pergunta. Com isso, o Isla passou a ser o único responsável pelo corredor direito. Qual foi a ideia? Não posso ter ideia, porque isso não aconteceu no jogo. Então pode ter acontecido um lance, logicamente, dele flutuar. Os dois, o Arrascaeta cair pela esquerda, cair pela direita, o Everton também, porque eles têm essa liberdade. Mas preponderantemente, durante todo o jogo, a maior parte do tempo ele joga pelo lado direito. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque. Rogério, na sua opinião, não está faltando objetividade ao time? Tá faltando fazer o gol, né? Eu acho que o time tem finalizado, tem se esforçado para colocar a bola para dentro, mas não tem tido a felicidade da bola entrar. Objetividade, não. O time trabalha bem a bola até achar a situação clara de gol. Finaliza bastante a gol a cada jogo. Hoje acho que foram 20 finalizações, se eu não me engano, foram 20 finalizações que nós tivemos, mas não consegue fazer com que a bola entre. O goleiro faz uma grande defesa, a bola passa perto do gol. Objetividade se resume na bola entrar. Essa objetividade que se refere significa na bola entrar. Última pergunta, Mauro Santana, Rádio Roquete Pinto, 94 FM. Te surpreendeu na segunda etapa a mudança de postura do Fluminense, que foi dominado no primeiro tempo? Não, eu não vejo muita mudança de postura. Eu vejo uma bola alçada na área, como tantas que foram alçadas, e que saiu o gol. A partir daí, logicamente, o time se anima, ganha, tem um pouco mais de confiança, e aí teve mais 2 ocasiões de gol, mas não vejo uma mudança de postura. O estilo de jogo foi o mesmo, falta acima da linha do meio campo, todas as bolas jogadas na área, e foi assim que eles conseguiram, mesmo a gente alertando, foi assim que eles conseguiram fazer o gol. O que a gente não pode é desanimar, se abater. O São Paulo também perdeu hoje, era uma grande oportunidade de diminuir para 4 pontos a diferença e entrar literalmente na disputa pelo título, mas faltam 11 rodadas, assim como o São Paulo perdeu hoje. Infelizmente a gente teve essa derrota inesperada. Continuar trabalhando. Se a gente parar, fazer a vitória acontecer, a bola entrar, não podemos parar por causa de um jogo onde nós sofremos gols que não tem muita explicação para eu dar aqui para você sobre os gols que nós sofremos, nem para treinar sobre isso. Uma bola que vem mansa na área, outra bola uma infelicidade, né, do atleta que vai passar para o outro jogador, ela escapa. Então, assim, são gols que não são treináveis para você não sofrer, né? Acontece dentro de um jogo como aconteceu no dia de hoje. Obrigada, Rogério.